Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mundo de Quintal. Se você não é inscrito ainda, já aproveita o início aqui desse vídeo para você se inscrever, já deixa seu like aí também, e se esse vídeo te ajudar de alguma forma, depois clica aí no botão Valeu Demais, que você acaba ajudando aqui o nosso canal. Então, se você não nos conhece ainda, eu sou o Brian e além aqui do YouTube, a gente também está lá no Instagram, no @Mundo de Quintal. Esse canal aqui, o nosso Instagram, a gente fala muito sobre viagens, né? E tudo que engloba aí esse universo. E a dica de hoje é um produto aí que a gente comprou para nossa Gran Vitara, é um produto que fez sucesso para todo mundo que a gente indicou e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Então no vídeo de hoje a gente vai falar do melhor custo-benefício de central multimídia aí para o seu carro. Esse vídeo em específico é para nossa Gran Vitara, né? Para você que não nos conhece ainda, depois dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. Aqui no YouTube também tem alguns conteúdos sobre ela, uma Suzuki Gran Vitara geração 3, que a gente preparou ela aí para fazer nossas viagens, nossas expedições, né? Tá montando ela aí aos poucos. E um dos acessórios que eu senti a falta aí, que fez bastante diferença, né? Lembrando, antes que o vídeo inicie aqui, já faz mais de um ano que ele está instalado no carro, então estou com bastante propriedade aí para falar com vocês. Um dos acessórios que eu senti aqui a fazer uma diferença nas nossas viagens seria uma central multimídia aí com mais opções de conectividade e tudo mais. Eu vou tentar separar por capítulos, então você pode escolher aqui embaixo o que mais lhe interessa, o que mais você quer saber dessa central e você pode ir direto ao ponto sem precisar ficar vendo o vídeo inteiro. Então antes que vocês já perguntem, né, essa central multimídia a gente comprou no AliExpress, o link está aqui na descrição do vídeo, também está fixado no primeiro comentário. Você vai entrar ali no link, depois você vai ver certinho ali, eu vou deixar descrito o modelo que a gente comprou e veio super rápido, veio aí em torno de 20 dias, não teve taxa nenhuma e é uma central multimídia muito fácil de ser instalada. E como eu estava falando, então lá no nosso Instagram a gente mostra bastante conteúdo sobre ela, muita gente pergunta, a gente acabava mandando o link. Várias pessoas já compraram, tanto lá através do nosso Instagram, também alguns grupos, né, que eu tô aí de Gran Vitara, várias pessoas já compraram e adoraram esse custo-benefício aí desse acessório, então achei que valia muito a pena trazer em detalhes aqui para vocês. Eu gravei algumas imagens, eu já tinha gravado faz um tempo mexendo nelas, então eu vou falar, assim, dar um breve resumo aí da minha opinião sobre esse produto. E o que eu consegui de imagem complementar eu vou inserindo aí ao longo do vídeo. Então o modelo que eu vou falar aqui para vocês, ele é sob medida para nossa Gran Vitara, mas vocês podem entrar ali na loja do vendedor, que eles vendem para outros carros também. E esse modelo ele é sob medida porque ele é um pouco maior do que o espaço original que a Gran Vitara tem para estar inserindo a central multimídia. Assim como tem outros carros também, eu já vi ali na loja deles, alguns carros eles fazem também com a tela um pouco maior, né? Geralmente a tela tem 7 polegadas, essa tem 9 polegadas, então ela realmente é maior do que o espaço do painel, ela acaba saindo um pouquinho para frente e para as laterais do painel e vem com acabamento perfeito para fazer esse encaixe. Por isso que esse modelo em específico do Link é para a Gran Vitara 3. Então, se você quer também uma padrão, esses mesmos vendedores, eles vendem, vou tentar deixar o link ali separado também, do modelo 2JIN, que é aquele quadrado, né, 7 polegadas geralmente, que é padrão. No caso dessa nossa, eu escolhi o modelo T10, né, que vocês vão ver ali, a hora que entrar no site ali no AliExpress, tem vários modelos para escolher, é o modelo T10, que tem 4 GB de processamento e 32 GB de armazenamento. Eu escolhi uma versão que veio de brinde a câmera de ré e ela, a hora que chegou, eu acho que eu já falei aí no vídeo, mas deu uns 20 dias para chegar. Ele chegou assim 1h da tarde, às 3 horas da tarde já estava instalada, ela é super fácil de instalar, vem com todos os acessórios, moldura e tudo mais. No caso da Gran Vitara, ela vem com adaptador para o chicote original, é só colocar o adaptador e plugar no chicote original e já está funcionando. O que pode demorar mais, né, para fazer a instalação seria a câmera de ré, que tem que passar a fiação e tal. Mas se você quiser, por exemplo, instalar em casa, você mesmo consegue instalar a central multimídia para ir usando até depois fazer essa instalação da câmera de ré, se vocês escolherem o modelo com a câmera de ré. Outra coisa muito interessante dessa central é que tem a opção depois de vocês ir acoplando acessórios, como aqueles monitores de pressão de pneu, então tudo isso a loja vende. E sistemas de DVR, várias coisas legais que você pode estar adaptando e controlar tudo pela central. E esse modelo que eu escolhi também, ele tem a capacidade de inserir o chip 4G, então você teria basicamente sempre internet diretamente na central, mas eu ainda não testei essa funcionalidade, né? Todo o resto já está testado e aprovado.
Respondendo algumas perguntas frequentes, então, né, geralmente quando eu falo dessa central, o que mais perguntam é sobre o controle de som, né? Ela vem com um aplicativo instalado onde você consegue usar os controles originais do volante para fazer a associação com a central. Então é só instalar ela, não precisa fazer nada, nenhum adaptador referente a isso. Aí você abre um aplicativo e seleciona, por exemplo, você pode colocar, dar o comando ali de aumentar o volume, você seleciona ali na central e faz uma configuração em 5 minutinhos e ela funciona como original os botões do volante. E além disso você pode personalizar alguns botões, então o botão original que eu seleciono o modo do som, né, se eu quero rádio, CD, eu coloquei para sempre voltar para a tela inicial da central. Então, por exemplo, eu estou usando um aplicativo de GPS, quero mudar para o Spotify, por exemplo, eu aperto esse botão que eu configurei da minha forma, vai para a tela inicial e eu acesso então o link ali, o ícone do Spotify. Outra coisa que perguntam bastante é sobre o CarPlay. Ela tem um CarPlay sem fio que é sensacional. Eu entro no carro, já liga ali com o meu iPhone, funciona tudo na hora. Eu acabo não usando muito a função CarPlay, né? Eu uso mais no dia a dia, quando eu quero me deslocar dentro da cidade. Então eu boto ali no Google Maps, coisas rápidas assim. E é mais nesse uso que eu faço CarPlay. Geralmente eu uso mais o sistema nativo da central, que é um sistema Android, né? Funciona muito bem, nunca travou, funciona lisinho. Tem opções muito interessantes que é dividir a tela da central em dois, então isso é bacana da tela ser maior, que eu consigo dividir em dois, por exemplo, eu consigo colocar o Spotify na metade da tela e o GPS na outra. Uma funcionalidade bem legal. Ela tem o CarPlay, o Android Auto também, mas eu nunca testei, né? Não tenho Android, também não tenho ninguém aí por perto que tenha para fazer o teste, mas o CarPlay da Apple funciona muito bem. E aí o bacana da gente ter essas duas opções, né, o sistema nativo dela em Android e o CarPlay, é que são infinitas possibilidades. Então, para quem já conhece aí a plataforma do CarPlay, né, sabe que alguns aplicativos do iPhone, do iOS, são compatíveis com o CarPlay, né, Spotify, Google Maps, se eu não me engano, o YouTube, e alguns outros não. Eu acabo usando mais o sistema nativo da central justamente por isso. Então a gente usa bastante o carro aí para guiar expedições, para fazer viagens, né? Alguns trajetos off-road, então eu consigo instalar na própria central vários aplicativos, tanto o aplicativo de GPS urbano, uso muito também o Wikiloc, onde eu consigo baixar os mapas offline, né? Eu conecto a central no 4G do meu telefone ou no Wi-Fi de casa e baixo os mapas que eu quero, por exemplo, dentro do aplicativo Wikiloc. Para GPS urbano eu uso o Maps.me, o Google Maps nessa central eu não achei uma boa experiência. E também baixei o Spotify dentro dessa central, onde eu baixo lá uma playlist, então sempre que eu vou pegar a estrada aí, eu conecto no Wi-Fi de casa, baixo ali as playlists que eu quero, podcast, e eu rodo tudo dentro da central sem ficar consumindo, né, no caso, o 4G do meu telefone. Além disso, também eu consigo instalar na central diversos aplicativos, um deles é o da Dometic, da nossa geladeira Dometic, que tem o link aqui no card, onde eu consigo controlar a nossa geladeira, por exemplo, por Wi-Fi ou Bluetooth. Então isso foi uma coisa muito bacana na última viagem que a gente fez. Eu tive um problema no conector da geladeira e como eu tinha o aplicativo instalado na central, né, a geladeira fica lá no porta-mala, volta e meia eu abri o aplicativo para monitorar a temperatura da geladeira. A gente estava indo para o noroeste argentino, 2 dias ali cruzando o Chaco argentino fazendo 40 graus e num desses dias, monitorando a geladeira, eu vi que ela estava desligada, né? Então, e como estava muito quente, ela ia esquentar muito rápido e só monitorando através da central multimídia eu consegui detectar o problema e a gente foi resolvendo o problema ali ao longo da viagem. E dependendo por exemplo, também esse era um lugar muito quente, então eu ia lá e colocava para a geladeira trabalhar numa temperatura, né, tipo perto do 0 graus. Depois, à medida que a gente foi nos dias subindo a Cordilheira dos Andes, a temperatura foi caindo. Às vezes tinha uma variação muito grande, em coisas de 1 ou 2 horas a gente sai de 30 graus e vai para 5 graus, então ali eu consigo configurar a geladeira, por exemplo, como eu quero. Isso é só um exemplo, né? Outra coisa também, eu tenho as câmeras de monitoramento no carro, tanto a dianteira quanto a traseira, né? Câmeras tipo de segurança que monitoram o trânsito, consigo acessar ela através da central e tantas outras coisas. E ela tem muitas funcionalidades mesmo, tem como instalar, por exemplo, jogos, paciência, sei lá, qualquer jogo aí que você goste, para a hora que está esperando alguma coisa, esperando alguém, você pode ficar se distraindo ali através da central, pode instalar YouTube, pode instalar Spotify,
como eu dei o exemplo agora do aplicativo da Dometic, da geladeira, qualquer coisa aí que utilize o Bluetooth, a gente consegue instalar na central e usar. Tem a opção de conectar ela no Wi-Fi, baixar tudo offline, então roda tudo dentro dela. Tem me ajudado muito aí nas expedições, como eu falei, né? Ter essa opção de ter algo grande fixado ali no painel do carro para monitorar mapa e tal. O toque dela é muito fluido, né? Tanto para dar zoom, para movimentar, o touchscreen dela é muito bom, não trava. E realmente nesse tempo todo aí que a gente está com a central, funciona tudo perfeitamente. Os controles para não dizer que tudo é perfeitamente, uma vez desconfigurou os controles do volante, e eu fui lá e abri o aplicativo e reconfigurei rapidinho e tudo resolvido. E que eu lembro agora, eu acho que seria isso, né? Muita gente pergunta o feedback, o que a gente está achando da central, e é isso que eu tenho para falar. Essas configurações que eu falei lá no início do vídeo, para mim, me atendem super bem. Esses 4 GB de processamento funcionam muito bem, os 32 GB de armazenamento também. Né? O que eu tenho armazenado nela é apenas músicas que eu baixo do Spotify e os mapas tanto do Maps.me quanto do Wikiloc, por exemplo, então tá me suprindo bastante. Instalei também a câmera de ré que veio nela, né? Eu esqueci de falar. Tem uma qualidade muito boa, Full HD. Até eu tenho um amigo que trabalha com venda de carros e um dia eu dei uma carona para ele, ele falou, pô, todo dia eu pego vários carros e às vezes até um carro importado, alguma coisa assim, e não lembro de ter visto uma câmera de ré com uma qualidade tão bacana igual essa tua aí. Então tem esse feedback aí positivo também. Outra coisa muito bacana, eu já estava me esquecendo, essa última viagem que a gente fez para a Argentina, eu usava um aplicativo nativo que veio na central, tá até aqui na tela, vocês não vão conseguir ver que está desfocado, onde a gente conseguia monitorar nossa altitude, né? Então isso era bacana porque a gente começou a subir alguns trechos off-roads ali da Cordilheira dos Andes, então a gente ia monitorando a altitude que a gente estava, né? Chegando até perto dos 5.000 de altitude. Então isso era importante para a gente estar cruzando algumas informações como calibragem de pneu, né? Temperatura de trabalho do motor e várias outras coisas. Então esse aplicativo, por exemplo, ele já vem instalado na central, né? Que a gente tem informações também de latitude, longitude e altitude. E outra coisa legal também que eu acho muito útil para quem viaja é que a gente pode ligar aquele scanner, vou deixar até o link na descrição do scanner, aquele portátil OBD2. A gente pluga no carro e conecta o scanner na central multimídia. Então na central multimídia eu consigo ler todos os parâmetros do carro, né? Como temperatura de entrada do ar, temperatura do líquido de arrefecimento, consumo instantâneo e várias outras coisas, né? Temperatura do câmbio e tudo mais. Eu acho que as coisas mais importantes eu já falei aqui sobre ela. Se ficou alguma dúvida aí para vocês, entrem no link, né? Ali tem todas as informações bem técnicas, né? Taxa de brilho da tela, enfim, qualquer outra dúvida aí técnica tem na descrição do produto. Mas se ficou alguma outra dúvida quanto à nossa experiência de uso, vocês podem comentar aqui embaixo, que eu gravo um novo vídeo aí respondendo a outras perguntas que surgirem. Espero que vocês tenham gostado, que essa dica aí ajude vocês. E vale aproveitar que no momento do que eu estou gravando o vídeo aqui que eu vou publicar, tem um cupom de desconto do vendedor também, ali no link. Então dá para aproveitar e tirar mais um descontinho, deixando assim um melhor custo-benefício ainda. Então ficou a dica aí para vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram, no @Mundo de Quintal. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Tenho certeza que eu ajudei vocês aí com essa boa dica da central. Então clica aí no botão Valeu Demais e se inscreve também. E até o próximo vídeo.